Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a graça que Deus nos dá de juntos meditarmos Sua Palavra e deixar que a Palavra de Deus possa nutrir, alimentar, direcionar, guiar e conduzir nossos passos. Por isso nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus. Ele é o nosso Salvador, nosso Deus e nosso Redentor. É Ele que nos salva por meio da Sua Palavra. É a palavra dele que é lâmpada a iluminar, guiar e conduzir os nossos passos. Fala, Senhor, ao meu coração, fala-me, Senhor, por meio da Tua palavra. Eu sou o Teu servo, eis-me aqui, Senhor, para ser guiado, conduzido e direcionado por meio da Tua palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, na graça e na alegria de crescermos na palavra do Senhor nosso Deus e deixar que a palavra de Deus seja alimento para a nossa alma e para o nosso coração, nós vamos hoje meditarmos mais um trecho das Sagradas Escrituras do livro de Samuel. É importante então entrarmos nesse contexto, tá? Que Jonatas está sendo o grande amigo e, ao mesmo tempo, a ajuda necessária para Davi salvar sua vida da perseguição que o pai de Jonatas está fazendo a Davi. Saul quer de todas as formas matar Davi. Então, Davi é avisado, Davi é advertido pelo meio daqueles sinais, daquele acordo que ele fez com Jonatas, e por isso então ele foge, porque sabe que o rei, sabe que no caso Saul está muito irado, ele deseja de todas as formas perseguir e matar Davi. Davi levantou-se e foi-se embora. 1 Samuel capítulo 21. Davi levantou-se e foi-se embora, enquanto Jonatas voltou-se para a cidade. Depois Davi dirigiu-se a Nobe, para junto do sacerdote Aquimeleque. Este foi ao encontro de Davi, cheio de apreensão, e perguntou-lhe: por que estás sós? Não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: o rei confiou-me uma missão, recomendando com insistência: ninguém deve saber nada a respeito da missão do qual te encarrego. Por isso combinei com os meus servos um encontro por aí. Agora, se tiveres uns 5 pães ou qualquer coisa que tenhas à mão, dá-me, por favor. O sacerdote replicou a Davi: não tenho à mão pão comum, só pão consagrado. Poderás tomá-lo se teu servo tiver evitado o contato com mulheres. Davi respondeu ao sacerdote dizendo: seguramente, pois tivemos de renunciar às mulheres ontem e anteontem, quando saí em expedição, os corpos de minha gente estavam puros, embora se trate de uma expedição profana. Hoje, com maior razão, seus corpos estão puros. Então o sacerdote entregou-lhe o pão consagrado, pois só havia ali pães da proposição, que tinham sido retirados da presença do Senhor para serem substituídos por pães quentes. Ora, naquele dia achava-se ali retida na presença do Senhor um dos funcionários de Saul, chamado Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda perguntou a Aquimeleque: tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Nem sequer tive tempo de pegar na minha lança e nas minhas armas, porque a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu, que tu mataste no vale de Terebinto. Está embrulhada num pano atrás do efode. Se quiseres, leva-a contigo. Outra não há aqui. E Davi disse: não existe outra melhor. Dai-me a espada.
Naquele dia, Davi pôs-se a caminho para fugir de Saul e chegou à casa de Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis disseram-lhe: não é este Davi o rei do país? Aquele de quem cantavam em coro, dizendo: Saul matou aos milhares, Davi às dezenas de milhares? Davi impressionou-se com essas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Apresentou-se a eles alterado, comportando-se qual louco nas mãos deles, tamborilando nos batentes das portas e deixando correr saliva pela barba. Aquis disse aos seus servos: podeis ver que este homem está louco. Por que trouxestes a mim? Será que temos falta de loucos que trouxestes ainda estes para fazer loucuras na minha presença? Para quê entraria em minha casa? Bom, diante de duas situações, Davi precisa se refugiar na fuga que ele está fazendo de Saul, que de todas as formas deseja matá-lo. Algumas atitudes aqui de Davi nos chamam a atenção. Primeiro, quando ele chega diante do sacerdote Nob, aliás, quando chega-se a Nob, melhor dizendo, diante do sacerdote Aquimeleque. E ele vai cheio de apreensão: Davi, o que você faz por aqui? Você está sozinho? Davi respondeu: não, o rei confiou minha missão, recomendando-o com insistência: ninguém deve saber nada a respeito da missão da qual te encarrego. Ora, o homem em fuga, ele é movido pela apreensão, pelo medo. O homem em fuga, ele é movido por tantos sentimentos. E Davi, nesse caso, precisa mentir, porque na verdade ele está fugindo da perseguição do rei. Aqui prevalece o sentimento de tentar salvar sua vida. Veja, o primeiro instinto para salvar a vida de alguém é se alimentar. É a primeira necessidade fisiológica que nós humanos temos. E Davi, tão querido, tão aclamado, mas não está abandonado. Deus está com ele. E ele no templo, aliás, ali onde está, diante do sacerdote, ele vai perguntar se ele não tem pão para poder dar a ele, pão para alimentar. E o sacerdote disse: olha, o pão comum não temos, mas temos o pão consagrado. Aqui vale uma explicação, que este pão consagrado, que é o pão das oferendas que era oferecido no templo, não tem nada a ver, nenhuma relação ao pão eucarístico, Eucaristia, que vai ser o pão consagrado para a nossa fé cristã, o pão que vai ser o próprio corpo de Cristo. Davi, ainda que seja da descendência de Davi que Cristo virá, aqui não faz nenhuma referência a isso, mas é um elemento muito simbólico, porque o pão consagrado é aquele que vai saciar nossa fome, a nossa fome de Deus, a nossa fome de eternidade. Porque a fome que Davi está sentindo é uma fome muito profunda. É uma fome fisiológica, necessidade de se alimentar, mas é uma fome de abrigo, de socorro, de amparo, de ajuda. É Davi que está em busca da proteção de Deus. Por isso, o sacerdote vai oferecer a Davi, porque não tem outro pão comum, vai oferecer a ele o pão consagrado. Apenas a única exigência é para que Davi e os seus, de Davi está fugindo aí sozinho, é que eles sejam puros. E aqui a pureza é no sentido de que eles não estejam tendo qualquer tipo de relação. É interessante que na visão da tradição veterotestamentária, na tradição judaica, o homem, quando vai se apresentar ao templo, ele não pode ter relações sexuais de forma nenhuma para ir se entregar de uma forma pura diante do templo. É a visão que era tida. Agora, o fato
é que nós precisamos ter mãos puras, coração puro e precisamos também nos libertar de todas as impurezas para estarmos inteiros, para nos alimentarmos do Senhor, para que Deus realmente nos sacie da sua presença e para que Ele seja realmente o alimento da nossa vida. O fato é que Davi, então, é alimentado. Mas, diante daquela situação, tem um funcionário de Saul que está ali, Davi tem que continuar sua fuga, tem que continuar fugindo. E agora, ele se pôs a caminho para fugir de Saul e chegou à casa de Aquis de Gate. E ali foi reconhecido, é ele que é o rei, não foi ele que o povo estava aclamando. Saul matou aos milhares, mas Davi matou as dezenas de milhares. E aí o medo tomou conta de Davi. O que ele fez? Se fingiu de louco. Tem uma de louco. Veja, para fugir da perseguição, aonde chega o comportamento de Davi. Porque ele sabe que sua vida está em perigo. Mas o refúgio do coração de Davi é o Senhor. O refúgio do nosso coração é o Senhor, nosso Deus, diante de todos os perigos que a vida possa nos oferecer. Vamos lá chamar o Padre Antônio Xavier para que seja também conosco agora no estudo da Palavra do Senhor. Este capítulo 21 de 1 Samuel é muito conhecido porque nós temos uma referência feita por Jesus em relação ao que aqui realmente acontece, que é o fato de ter sido entregue a Davi e aqueles que são os seus companheiros, aqueles pães que são reservados somente para os sacerdotes. Jesus recupera isso no Novo Testamento, falando da questão do sábado, né? Que existem coisas que não profanam, né? Porque o que está em jogo não é somente os objetos ou a sacralidade das coisas ou dos momentos, né? Porque temos lugares sagrados, objetos que são sagrados e templos que assim também o são. Mas o que está em jogo não é simplesmente isso, mas o que está em jogo de verdade é o homem que termina por agir. E aqui Davi, que é fugitivo, vai encontrar esse tipo de refúgio, onde vai poder então se alimentar não só ele, mas todos aqueles que estão com ele a partir desses pães. Mas existe uma coisa interessante no final desse capítulo, que é a entrada de Davi no território dos filisteus. Os filisteus são aqueles que geram muito problema naquele tempo para Israel, porque eles vêm durante as colheitas, né, após as colheitas, e vão saquear aquilo que eles produziram. São problemas típicos daquele tempo e que Saul foi feito rei, ungido rei, exatamente para combater os filisteus. E no final das contas, perdeu o rumo e está combatendo Davi. E Davi, quando entra aqui no território de Aquis, aquele que é rei filisteu, Davi tem medo, porque sabe o que pode acontecer, e aí ele dá um de doido, né? De doido mesmo, né? Baba e fica com seus jeitos todos desconjuntados, a ponto do próprio rei entender que não tem sentido apresentar um personagem desse diante dele, e o rei mesmo manda sair. Mas é interessante que mesmo esse contexto de perseguição termina por ser providencial. Será Davi que vai derrotar esse rei alguns anos adiante, e vai derrotá-lo já conhecendo aquele trecho onde ele percorreu enquanto estava fugindo de Saul, que vai ser a sua própria estratégia de guerra, né? Mas aqui é interessante que diante de certos riscos, certas coisas, né? A gente escuta até no trivial as pessoas dizerem, eu dou um de doido, né? Quer dizer, finge que não entende nada, que não estou compreendendo coisa nenhuma. E foi assim que Davi realmente fez e olha que funcionou. Por isso é sempre uma grande lição para a gente, né? Nem todas as guerras devem ser combatidas, né? Algumas devem ser realmente evitadas, porque se a gente se coloca em marcha de lutar contra todos aqueles que se colocam no meio do caminho, todas as desavenças, todas as coisas que nós vamos encontrando, nós corremos o risco de nos machucarmos à toa, né? Tem sempre aquele provérbio popular de não levar desaforo para casa, mas se for pensar bem, às vezes é melhor um prejuízo pequeno do que um prejuízo maior ainda. E é isso que Davi ali entendeu e assim o fez. Aonde irei, Senhor? Aonde me refugiarei, Senhor? Como fugirei da Tua presença, Senhor? Se é em Ti que eu preciso me refugiar,
todos os dias na minha vida, Senhor. É em Ti que eu encontro amparo, é em Ti que eu encontro socorro, Senhor. Por mais que eu fuja do mundo, das perseguições do mundo, aonde eu encontrarei abrigo, se não debaixo de vossas asas, se não escondido à sombra da Tua proteção? Porque Tu és o Senhor, meu Deus. Tu és o refúgio da minha alma. Tu és o refúgio da minha vida. Tu és a minha proteção, Tu és a minha cidadela. Tu és, Senhor, o meu refúgio seguro. Por isso eu me coloco nas Tuas mãos. Eu me abrigo sobre a Tua morada. Eu me coloco debaixo de Tuas asas. Tu és, Senhor, o meu refúgio protetor. Guardai-me, livrai-me, protegei-me e guiai-me por toda a minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor seja a proteção da nossa vida. Que o Senhor seja a luz que possa guiar e conduzir nossos passos. Continuemos então a nos alimentar da palavra de Deus, porque ela nos dá o refúgio seguro. É ela que nos coloca na presença do Senhor. Continue assistindo, continue meditando a palavra de Deus aí na sua casa e você pode também continuar assistindo tanto esse estudo de hoje, como os outros que já foram feitos no nosso canal Canção Nova Play. É só entrar lá no YouTube, procurar o nosso canal e procurar o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Os programas anteriores estão todos lá guardados para você. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.